Irei iniciar a aula de Biologia 2, aulas 15 e 16. Relações interespecíficas. Na aula anterior, a gente estava falando de populações, deu o conceito de que é populações mais uma vez. Falamos também do que é espécie, que é o conjunto de indivíduos que conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. E falando da relação das espécies com elas mesmas, que pode ser positiva, como colônia e sociedade, ou negativa na competição ou no canibalismo. Agora, a gente vai tratar de espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente. Como que elas podem interagir. Predação, competição por recursos, como que espécies diferentes convivem no mesmo ambiente. Então, relações interespecíficas, tem a primeira que a gente vai começar, é a competição. Duas ou mais espécies disputam os mesmos recursos. Pode ser água, espaço ou alimento. As espécies envolvidas são prejudicadas com gasto de energia, ferimentos ou morte. Então, a competição são dois tipos de espécie A e espécie B, em que as duas saem negativamente, né? Porque você brigar com alguém, você sempre vai gastar energia e vai sair ferido ou até mesmo morto. Então, a competição é negativa para ambas as espécies. Vou dar alguns exemplos. Realizou experimentos com protozoários das espécies Paracidium canumium e Paracidium aurelium. Os protozoários foram colocados em tubos de ensaio contendo um alimento. Analisou duas situações para essa espécie: cultivadas separadamente e cultivadas no mesmo tubo de ensaio com alimentos fornecidos de modo constante. O princípio da exclusão competitiva de Gauss explica as espécies que vivem no mesmo ambiente, têm nichos ecológicos densos, têm elevado grau de competição e uma delas acaba sendo eliminada. Então, o princípio da exclusão competitiva vê que espécies competem por quê? Porque as duas espécies têm o mesmo nicho ecológico, portanto, os fatores abióticos e os fatores bióticos são muito parecidos e há uma disputa por esse nicho ecológico, o que gera uma retração da sociedade e um crescimento de outra. Perceba que aqui, uma eliminada competindo, ela some, e isolada ela consegue sobreviver. Aqui os dois conseguem sobreviver isolado e competindo. Então, com um tipo de protozoário eles não vivem juntos, e com outro tipo eles vivem juntos. Os gráficos mostram a população das espécies de protozoários isolados e competindo uma com a outra. Cada espécie separadamente apresentou um crescimento populacional. No entanto, quando cultivados no mesmo tubo de ensaio, a população de cadudo desapareceu e a de Pidorama apresentou crescimento e estabilização. Entendeu? Então, aqui houve crescimento isoladamente, enquanto que competitivo tendeu ao desaparecimento. E a outra, Pera Aurélio, manteve sempre seu crescimento, só teve uma interferência quando estava competindo, mostrando que ela é mais adaptada a esse ambiente. Vamos agora para amensalismo. Amensalismo, antibiose. Uma espécie libera substâncias químicas que impedem o desenvolvimento de outra espécie. Exemplo, na década de 1920, Alexander Fleming constatou em meio de cultura que o bolor do gênero Penicillium desprendia uma substância que não permitia o desenvolvimento de bactérias no local. Essa substância é conhecida como antibiótico penicilina. Então, o amensalismo é uma espécie que produz alguma substância que inibe a sobrevivência de outra espécie. Ele percebeu que isso quem fazia eram os fungos, matando as bactérias. E ele conseguiu extrair essa produção extracorpórea do fungo e conseguiu produzir o famoso antibiótico chamado penicilina, que é usado até hoje na medicina contra bactérias.
Ou então, o amensalismo é a produção de uma substância que mata a outra. Também é uma forma negativa, é positiva para uma e negativa para a outra, ok? Porque quando ela mata, ela consegue se nutrir daquele material, daquela matéria orgânica. Vamos para o parasitismo agora. O parasitismo envolve uma espécie parasita, portanto, a espécie A seria parasita, que retira alimento de uma espécie hospedeira. Então, a espécie B seria a hospedeira. Aqui dá alimentos para a espécie A, porque a espécie A consegue parasitar, consegue sugar o alimento do hospedeiro. Não provoca a morte imediata do hospedeiro, mas ocorre que esse hospedeiro sofre com emagrecimento, sofre com diarreia. O exemplo disso é quando alguns parasitas entram no meio interno do homem, como a tênia, a amebese. Então só causa muitos danos aos hospedeiros. Elimina os poderes mais sensíveis, atua como agente de seleção natural. Então, os parasitas elimina os hospedeiros mais sensíveis e permite assim uma atuação da seleção natural que deixa os hospedeiros cada vez mais resistentes a esses parasitas, ok? Pode ser classificado como ectoparasitas, retiram alimento da superfície externa do corpo, sanguessuga, ou endoparasitas, que alojam-se no interior do hospedeiro. Exemplo, tênia e lombriga. Agora vamos para predatismo. Envolve uma espécie predada, exemplo, o lince, que mata uma presa, a lebre. Então, é a predadora pegando uma presa. Então, isso é predatismo. Predadores e presas interagem. Uma espécie comporta-se como agente de seleção natural da outra. As populações de presas e predadores exercem um controle mútuo. Isso evita o crescimento elevado de cada população e impede que os recursos do ambiente sejam esgotados. Perceba, quando aumenta um, o outro diminui. E quando o outro diminui, o que aumentou diminui também. Aí o que diminuiu aumenta. Aí a população das lebres, a população do lince aumenta também. Então, esse mais firme é a lebre e o pontilhado é a libre. Perceba que aqui estão com uma crescente população. A da lebre é pequena. A lebre, quando vai crescendo, diminui a população de presas, porque é uma população maior comendo. Mas chega um tempo que não tem mais comida, então elas morrem. Aí as linces começam a sobreviver de novo por causa da morte das lebres. Aí as lebres vê o crescimento do lince e sobe de novo, mas chega no carga máxima porque não tem mais alimento e começa a morrer drasticamente. Ocorre então a queda de lince e depois ocorre a subida da lince, o que traz o crescimento dela também. Então, gráfico tipo de parasitismo. As populações de presas e predadores apresentam variações periódicas. Isso fica constantemente ao decorrer do tempo. Então, a gente estudou o parasitismo, amensalismo, predatismo e a competição. Então, esses são os mais importantes. Agora eu vou citar os que existem na natureza. O mutualismo, que é uma relação interespecífica positiva para duas espécies obtêm vantagem com a associação. A relação é obrigatória para pelo menos uma delas. Isso significa que se houver separação dos integrantes da associação, uma das espécies não consegue sobreviver. O exemplo é líquens e micorrizas. Os líquens é uma associação de fungos com algas. E os fungos dão em ambientes que o ar é limpo, então eles são os bioindicadores. E micorrizas são raízes com fungos, porque os fungos com suas hifas aumentam a superfície de contato, o que consegue captar mais água e sais minerais para as raízes da planta. E a planta, portanto, forma sua matéria orgânica, que alimenta o fungo, que é um organismo heterótrofo, portanto precisa de matéria orgânica das raízes ou da planta de um produtor vegetal. Então, mutualismo é uma relação interespecífica, harmônica para os dois. Os dois ganham com essa relação.
O protocooperação, duas espécies obtêm vantagem com associação, mas a relação não é obrigatória para nenhuma delas. Isto é, uma pode sobreviver sem a presença da outra. Por exemplo, o peixe e o jacaré e alguns alguns patos ou pássaros, aves, que comem o resto de comida dentro da sua boca. Isso é a protocooperação. Também pode dar exemplo o caranguejo bagulho e a anema do mar. Comensalismo, uma das espécies usa restos alimentares de outra espécie que não é prejudicada nem beneficiada. Protozoário e ser humano. Forésia, epifiterismo, uma espécie de põe a posse em outra. Inquilismo, uma espécie obtém como único benefício o abrigo proporcionado pela outra espécie que não é prejudicada nem beneficiada. Pássaro que se aloja em um buraco de tronco de uma árvore. Predatismo, uma espécie mata um organismo de outra espécie para se alimentar, tubarões e focas. Parasitismo, o indivíduo de uma espécie vive à custa de outro organismo de outra espécie, prejudicando. Causa um prejuízo intenso, pode provocar a morte do hospedeiro depois de algum tempo. O verme e no ser humano. As verminoses. Tênia, lombriga. Herbivoria, um animal herbívoro alimenta-se de uma planta ou parte dela, bovinos e capim. Herbivoria, relação interespecífica de duas espécies diferentes, as espécies dos vegetais e as espécies dos animais. E a esclanfogismo, uma espécie emprega as atividades de outra espécie. O prejuízo envolve gasto de energia e o tempo dedicado ao cuidado de outra espécie. Chupim e tico-tico. Então, as mais importantes aqui que eu poderia falar seria o mutualismo, protocooperação, comensalismo, o inquilismo, o predatismo e o parasitismo. Essas 6 são fundamentais para o vestibular. Observações: simbiose, relação entre organismos de diferentes espécies, as quais apresentam associação de grande intimidade. Pode referir-se às relações de mutualismo, parasitismo, comensalismo e inquilismo. Então, a simbiose pode ocorrer no mutualismo, parasitismo, comensalismo e inquilismo, por causa da associação de grande intimidade das diferentes espécies. Vamos para as questões. Unesp 2012. Nos troncos de várias árvores do quintal da Dona Márcia crescem exemplares de Oncidium sp, a chuva de ouro, uma espécie de orquídea nativa da Mata Atlântica que produz numerosos cachos de flores pequenas e amarelas. Antes da floração, são comuns o ataque de pulgões, que costumam sugar a seiva das hastes novas, e também o aparecimento de joaninhas, que se alimentam desses animais e controlam naturalmente a população de pulgões. Quando a floração, as plantas são vistas por diferentes espécies de abelhas que disputam o pólen e o óleo secretados por glândulas da flor. Esse óleo é utilizado pelas abelhas na alimentação das suas larvas. O texto traz vários exemplos de diferentes relações interespecíficas. Cite 4 delas relacionadas ao exemplo do texto e exemplifique em termos de benefício ou de prejuízo para espécies envolvidas. Vamos lá. Tem uma planta, um produtor, que produz uma flor. Essa flor, ela produz matéria orgânica na forma de planta e na forma de açúcar nos pólen. Então, vem um animal que come a planta chamado os pulgões. E os pulgões são alimentados pelas joaninhas. Enquanto que o açúcar produzido no pólen alimenta as abelhas. As abelhas que dão alimento para suas larvas. Então aqui é um processo de grande fluxo de energia, onde podemos ver uma predação. O primeiro que a gente pode falar é uma predação, em que as joaninhas comem os pulgões. A gente também pode falar de um mutualismo, em que as abelhas com as árvores, porque com o processo de pega de néctar e até a flor, a abelha está polinizando ao redor com a árvore, então está
favorecendo a árvore a continuar sobrevivendo com a sua reprodução, e a abelha também sobrevive, é uma mais. Então, o segundo é o mutualismo, o primeiro é a eugenia. O mutualismo não precisa não, é uma protocooperação. Então a protocooperação e uma predação. Um outro seria, deixa eu ver, uma predação também entre os pulgões e as plantas. Deixa eu ver mais aqui. Antes da floração, são como ataque do pulgão, costuma sugar a seiva de ácidos. Então, os pulgões praticam também o parasitismo na árvore. Então, eu estou vendo aqui a predação, o parasitismo e a protocooperação. A predação da joania com os pulgões, o parasitismo dos pulgões na planta, no produtor, e a protocooperação das abelhas com a árvore. E o quarto eu não estou conseguindo encontrar. São os vistos por diferentes espécies de abelhas que disputam pólen. E o quarto pode ser a competição entre as abelhas. Porque elas estão indo no mesmo local, na flor, para captar o néctar, açúcar, para a sua sobrevivência. Então, a gente falou da protocooperação, do predatismo, parasitismo, causa um prejuízo à árvore, e uma competição entre as abelhas, os tipos de abelhas. 6. FGV 2014. Analise os gráficos a seguir, os quais ilustram 3 interações ecológicas entre as espécies diferentes. Então, são relações interespecíficas. O estudo envolveu 6 espécies, A, B, C, D e E e F, criadas em hábitos isolados, conforme ilustrados nos 3 gráficos à esquerda, e criadas unidas no mesmo habitat, conforme ilustrado no gráfico à direita. As interações 1, 2 e 3, respectivamente, são classificadas como... Bom, aqui isolado eles cresceram. Quando entraram em contato, uma cresceu e a outra teve não cresceu tanto. No 2, os dois cresceram isolados e cresceram também juntos. Então aqui pode ser um mutualismo ou uma cooperação. E no terceiro houve o crescimento isolados, mas quando botou em contato, um só cresceu e o outro não. O outro reduziu um pouco, ficou reduzido. Então pode ser na letra A, os dois perderam a competição. Uma competição, porque os dois perderam. O 2 é uma cooperação e o 3 é um comensalismo, em que um cresce muito e o outro pega só o resto. É isso mesmo, letra A. Então deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!